Deuteronômio, capítulo de número 6, e versículo de número 1 em diante, alguns versículos. Veja na Bíblia corrigida. Eu só uso no púlpito a Bíblia corrigida, porque a maioria dos irmãos usa essa Bíblia, a Bíblia mais antiga que a gente usa com esse idioma, nessa versão, né? Diz o texto: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que te vá bem, e muito te multiplique, como te diz o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas de olivais que tu não plantaste, e quando comeres te fartares. Guarda-te, e que te não esqueça do Senhor que tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Agora vamos lá, verso 20. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Glória a Deus. Veja primeiro, atenta para o versículo 1. Veja as três coisas que Deus manda. Em primeiro lugar, começamos a pensar ali. Mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor mandou fazer duas coisas: ensinar e fazer. Estatutos, mandamentos e juízos que o Senhor mandou ensinar e viver. Se nós pensássemos só nessas coisas que o Senhor mandou ensinar e viver, ficaríamos rodando dentro do texto sagrado, especialmente do Velho Testamento, durante todo o tempo aqui, e não chegaríamos na profundidade que tem este versículo só, o versículo 1. O Senhor disse: esses são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor vosso Deus mandou, para ensinar e para guardar, lá na terra que vai possuir. O Senhor tinha falado ao povo de Israel: vocês vão observar os estatutos, os juízos e os mandamentos, ensinem e guardem na terra que o Senhor vos entregará. Na continuidade do versículo número 1 ainda, no versículo 2, ele disse: tema o Senhor teu Deus, guarde os seus estatutos, guarde os seus mandamentos que eu ordeno. Guarde, ensine, pratique, guarde. Do versículo 2 diz: quem são as pessoas que terão que fazer isso? Que era a ordenança divina. Tu, teus filhos e os filhos de teus filhos. Então, é eu, minha família e os meus netos. É o irmão, a irmã, seus filhos
e seus netos. Há a passagem de uma geração para outra. Um entrega o bastão para o outro. Você aprendeu as coisas de Deus, serve a Deus, passa para os filhos, mas passa de tal forma que eles também vão passar para os netos. Vamos continuar. Versículo de número 4. Ouve, Israel, e atenta que os guardes, para que te vá bem, para que você seja bem sucedido. Quem obedece os mandamentos de Deus, quem anda nos caminhos de Deus, ele é bem sucedido. Guarda os mandamentos e atenta para que bem te suceda. Bem te suceda. Daí o versículo número 5 vem a entrega. O pedido, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. No outro texto diz de todo o teu entendimento. Esse amarás de todo o coração, coração eu preguei aqui numa terça-feira, coração é o centro da vida, o centro das entranhas da vida. Você ama o Senhor de todo o coração, é uma entrega total. É uma entrega sem reserva de domínio. É entrega para Deus. Tu é de Deus. Nós somos de Deus. Então ame o Senhor de todo o teu coração. E de toda a tua alma. É com o sentimento. É com as lágrimas. É com os louvores. É com a alegria. Com a tristeza. Com todos os movimentos dos sentimentos que você tiver. Tua sabedoria, teu intelectualismo, tudo. Está resumindo aqui na palavra coração e alma. Com o centro da vida e com todas as emoções, com o centro da vida e com todo o entendimento, com o centro da vida e com todo o poder. Ainda encerra dizendo, e com todo o poder. Isso fala da autoridade, da insistência, do esforço que você e eu fizemos para servir ao Senhor, de verdade. Virando a página, no versículo 7 diz, intimarás aos teus filhos. Quando eu li essa palavra intimarás, um idioma mais antigo para o rascunho da Bíblia Sagrada, essa Bíblia de 1961, mas a versão corrigida é uma versão muito atualizada, porque a palavra de Deus ela é interpretada. Então, é o encaminhamento, é o estalo, é o ponto de partida. Intimarás a teus filhos, uma dedicação para colocar na cabeça da criança, no coração da criança, a palavra de Deus, para colocar no coração da criança o bem, os bons princípios, a boa educação. É aquela partida, nasceu a criança, o pai e a mãe dividem a educação, os dois educam, mas eles tomam a decisão juntos, um propósito, fazem com Deus, de encaminhar para o bem. Em primeiro lugar, como eu vou fazer para criar os meus filhos, ou esse filho, essa filha, na igreja? Como eu vou fazer para livrar eles da droga, do banditismo, do pecado, livrar eles do mundo? Como eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu preciso encaminhar e me esforçar para me inculcar na mente dele aquilo que é bom. Há uma fase que é fértil, há uma fase que o coração é aberto, há uma fase que a pessoa entende as coisas. Tem um período, porque depois que chega uma idade, as coisas mudam, os conceitos já estão formados, as opiniões já são difíceis de mudar. Só Deus para mudar um conceito, para mudar uma formação de pensamento. A pessoa se emperra naquela ideia que foi formado. Mas existe uma fase, Provérbios 22:6 diz, instrui o menino no caminho em que deve seguir, e até quando envelhecer, nunca se desviará dele. Depois que for inculcado na cabecinha dele, for colocado na cabecinha dele os princípios cristãos, o que é uma família,
o que é ser uma mãe, o que é ser um pai, o valor do pai, o valor da mãe, o valor do trabalho doméstico, o valor do trabalho profissional. Depois colocar esses conceitos na cabecinha dele. Depois que colocar essas coisas boas, a oração, que ele aprende a orar na hora do jantar, na hora do almoço, com pequenos gestos ele vai aprendendo. Ele quer a Bíblia do pai, ele quer colocar a gravata do pai, a menina quer ir na igreja com a mãe, a menina quer fazer as coisas que a mãe faz. É a hora que eles estão férteis, a palavra vai encucando na cabecinha deles, vai colocando na cabecinha dele. Eu tenho um exemplo nessa cidade de uma senhora casada, deve ter quase 40 anos, ou já tem 40 anos, ela tem filhos. Quando ela era desse tamanhozinho assim, eu era auxiliar do trabalho, o diácono da igreja, do pai dela. E eu lembro que a mãe dela sentava na cadeirinha e ela ficava em pezinho, e ela segurava o rostinho dela e cantava para a menininha imitar. Ela orava para a menininha imitar. E a menininha ia aprendendo a cantar, ia aprendendo a orar. Às vezes, antes do culto, vão cantar um corinho aqui. Ou na hora de comer, orava com a menina. Ela tinha vários filhos, mas eu lembro daquela que era mais pequenininha. E hoje ela mora na nossa cidade, uma senhora casada, congrega num setor aí, crente, com o esposo, com os filhos, servindo a Deus, nunca se desviou. Aquela mãe dedicada, vive ainda a irmã, vive ainda, e o esposo também, o casal vive ainda. Como ela plantou, eu olhava aqueles olhinhos olhando para a mãe, comendo o que a mãe estava falando, aquela palavra, aquele ensinamento. Mas às vezes a mãe vai ter que falar com lágrimas, às vezes com sorriso. O pai vai ter que falar com lágrimas, às vezes com sorriso, às vezes franzindo um pouco a testa, mas vai colocar, instrui o menino no caminho em que deve seguir, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pode ter as fraquezas, tem aquelas fases da mudança de faixa etária, os atos, às vezes, de certa leviandade do jovem, as suas infantilidades, mas ele dá umas caídas para lá e para cá, mas se endireita, porque ele tem no coraçãozinho alguém que aquela mãe plantou, que aquele pai plantou com sabedoria e com graça divina. Glória a Deus. Veja só: intimarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa. O pai e a mãe sentado em casa, o vô, a avó, o tio, a tia, o educador, o professor das crianças da escola dominical, aquele que ministra os cultinhos, assentado em casa, andando pelo caminho, junto, andando pelo caminho, deitando-te na hora de deitar, levantando-te na hora de levantar. Também atarás por sinal na tua mão. Colocar um versículo da Bíblia amarrado, tipo uma pulseirinha, e por testeira entre os teus olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa a palavra de Deus. Então é uma insistência muito grande, é uma dedicação total para aquela criança, que se você perder um dia, você perder 2 dias, já entra outra coisa na cabecinha dele, na mente dele ou dela. Então é necessário um esforço grande. Eu li a história de 2 mocinhos, 2 meninos que dormiam no mesmo quarto, e o pai lá colocou a foto, um quadro com a foto de um navio na parede do quarto, e eles moravam numa distância longe. Quem mora aqui na faixa litorânea conhece o mar desde criança, mas quem mora na região serrana tem homens com 80 anos que não conhecem o mar. Vem conhecer o mar depois já de idade, homem, 30, 40, 50 anos, e alguns moram de velho e nunca conhecem o mar. E aqueles 2 menininhos, com o tempo, foram trabalhar no mar, de marujo, profissionais dos navios. Daí perguntaram para eles o que os influenciou a eles morarem sempre em região serrana, e quando conheceram o mar, foram trabalhar nos navios. E eles falaram: quando a gente era criança, o pai colocou um quadro, e quando a gente deitava, a primeira coisa que via era aquele navio,
e aquelas ondas na foto, e a gente viajava com isso, e a gente pensava nisso, e a gente desejou fazer isso. E os textos bíblicos, e um versículo da Bíblia num quadro, o irmão José Borges dos Santos colocou na capa da minha Bíblia, me deu uma capa de uma Bíblia que dizia: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Foi o primeiro versículo da Bíblia que eu recebi, que eu decorei, Romanos 12:10. E aquilo ficou gravado. E eu vou para a eternidade e nunca vai sair da minha mente esse versículo. Aquilo que Deus colocou no seu coração, na sua alma, no seu entendimento, nunca mais vai sair. Por isso que ninguém conseguiu te estragar, irmã, irmão, porque você aprendeu na presença de Deus, aleluia. Você pense comigo na mentalidade do apóstolo São Paulo. Paulo recebeu a ministração da Santa Ceia, que a gente prega quase todo mês, uma mensagem sobre Santa Ceia, ou pelo menos cita ela, que ele descreve com tanta clareza: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu, deu ao seu discípulo, dizendo: esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazer esse memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. E ele vai citando, e a gente vai lendo e vai vendo o cenário lindo. Como Paulo gravou tanto, se Paulo não esteve com Jesus? Jesus apareceu para ele depois. Jesus se manifestou para Paulo depois. E o que Jesus ensinou para Paulo entrou nele. Irmão, Jesus vai te ensinar um negócio essa noite, vai entrar dentro de você. Vai entrar dentro de você algo diferente, porque a ministração é uma, mas no teu coração é outra. Eu vou citar de novo aquele versículo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra. Pela palavra você ouve Deus. Pela palavra Deus fala contigo. Glória a Deus. Escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo depois o Senhor teu Deus, veja o versículo 10, a riqueza. E havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria uma grande boa cidade que você não edificou. Se você cumpre com os mandamentos, você prepara a sua família, Deus te dá uma grande cidade, te deu Joinville. Deu uma grande cidade que nós não fomos, nós que construímos. Veja na continuação. E te dará também, te dará casas cheias que você também não encheu. Verso 10 ainda, verso 11. E te dará poços que você não cavou. E te dará vinhas e olivais que você não plantou. Está escrito aí. Está escrito na sua Bíblia que estou lendo aqui. Entra no projeto de Deus e Ele dará a bênção à cidade que você não edificou. Uma casa cheia que você não encheu. Um poço cheio de água que não foi nós que cavamos. E plantas de vinhas e olivais. Vinha, uva, parreiral. Olivais, azeitona. Produz o azeite. Que vocês não plantaram. Eu darei. E depois na continuação ainda diz assim: olha, só não te esqueça que Deus te tirou da terra do Egito. Em outras palavras, você vai ganhar tudo isso, mas não te esqueça de onde Deus te tirou. Não te esqueça de onde saiu, quem era. Daí os nossos pensamentos voam para trás, lá para a nossa infância. E cada um dos irmãos vai viajando no pensamento. Quando você era menininho, a tua história, o teu sofrimento, as intempéries, a história da vida com família.
o sofrimento, vendo o pai chorar ou a mãe, enfrentando a vida. Nem todos nasceram em berço de ouro, mas você não se esqueça de onde Deus te tirou. A promessa vem, mas não se esqueça que Deus te tirou do Egito. Quantas vezes Deus nos abençoa e nós se esquecemos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Estou orando, pedindo a misericórdia de Deus para que Deus não deixe Satanás nos enganar. Porque o diabo é campeão para enganar as pessoas. Chegar e colocar na mente da pessoa que a pessoa é o que não é. Colocar na mente da pessoa que merece mais do que é real. Colocar uma sensação de merecimento, uma sensação disso, sensação daquilo, só para estragar. E a pessoa fica amargurado, amargo, fica ruim. E começa a ver defeito nas coisas, defeito nas pessoas. E começa a ficar bem amargo. E dali os dias já nada mais serve. A bênção vem, mas não esquece de onde Deus te tirou. Glória a Deus. Glória a Deus. Daí tu vai instruindo a família. Lá na frente, verso 28 diz: quando o teu filho te perguntar lá adiante, dizendo: quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus te ordenou, então dirás a teus filhos, ou a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Glória a Deus. Vamos continuar falando de criança, de família, de educação, porque eu estou muito maravilhado com esse negócio. O Espírito Santo fala com a gente, irmãos. Ele trabalha no coração da gente. Parece que eu sinto que é uma necessidade do povo de Deus. E eu estava pensando isso. Proteja os seus filhos também. Vamos olhar para aquele provérbio 22:6. Instrua o menino no caminho que deve seguir, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu estava olhando para o Salmo 127, versículo 3, diz: os filhos são herança do Senhor, e bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. A aljava era aquele negócio que ia no carro de guerra, era cheio de tipo umas flechas para jogar nas guerras, eles usavam isso. Então, os filhos são herança do Senhor. Esse filho que Deus te deu, foi o Senhor que te deu. Abrace, valorize. Tenha o defeito que tiver, é teu filho, é tua filha. Seja quem for, é filho. Tiver fraco, é filho. Tiver forte, é filho. Onde ele estiver, ele é filho. Trabalha onde trabalhar, é filho. Fez coisa errada, mas não deixou de ser filho. É aqui que eu me apego com meu Deus. Você não deixará de ser filho de Deus pelas tuas fraquezas. Continuará sendo filho de Deus. Glória a Jesus. Mas há uma palavra de Deus para esses filhos também. Daqui um pouco eu cito um versículo aí. Efésios 6 e verso 4 diz: crie os filhos na instrução do Senhor. Não provoque a ira dos vossos filhos. Não estrague o seu filho. Não deixe uma pessoa ressabiado, traumatizado. Não obrigue excessivamente a fazer as coisas, porque depois eles vão sair fora. Quantos filhos fora da igreja, porque o próprio pai, no desejo de arrumar, acabou estragando. Que nós não sejamos culpados. Isso dói o coração, irmãos. Porque eu recebo desviados e falo com eles. Isso é uma revolta dentro deles. Ele não olha para você como serva de Deus, nem para mim como servo de Deus. Ele olha como inimigo. Ele olha como uma pessoa ruim, que não presta. Porque alguém falou mal para ele, ele acreditou, quando ele estava com o coraçãozinho fértil, para receber uma palavra divina. O coraçãozinho estava molinho, fácil de receber as coisas, foi injetado veneno.
O coração da criança não aguenta aquilo que eu e você aguentamos. Eles não têm resistência emocional, nem psicológica, eles não aguentam. Mas eles também não resistem ao abraço carinhoso do pai e da mãe. Eles não resistem às lágrimas de uma mãe que realmente ama. Não provoqueis a ira a vossos filhos, o Espírito Santo está trabalhando aqui. Provérbio 29:15 diz que a correção equilibrada educa, e a correção desequilibrada estraga. Não, eu vou corrigir meu filho, vou virar a mesa em cima dele. É desequilíbrio. Vou corrigir minha filha, vou bater nela. Desequilibra. Não desequilibre. Vamos aprender com Deus. Deus quer nos ensinar como nós devemos agir. Eu e você nessa noite vamos orar pelas crianças, pelos pais de crianças, para que eles tenham graça e sabedoria, para que os erros que nós cometemos do passado, a nova geração venha mais preparada, para não cometer os mesmos erros, e criar aquele filho, aquela filha corajoso, corajosa, que enfrenta a vida com segurança, não sai inseguro. Provérbio 3:12, se você repreende o teu filho porque você ama, o pai também exorta aquele que ele quer bem. E a correção do Senhor é com medida. Ele não corrige além do que a gente pode suportar. Quando Davi foi encurralado pelos inimigos, eles iam matar ele, ele viu que iam matar ele, ele foi para a oração e disse: caia eu nas mãos de Deus e não dos homens, porque os homens são cruéis, mas Deus é rico em misericórdia. Glória a Jesus. Você sabia que o teu filho vai te trazer paz? Se acredita que essa pessoa vai te trazer paz? Pastor, leva uma vida atribulada. Não, mas vai te trazer paz, vai te trazer alegria. Espera que você vai ver. Trabalhei na cidade de Blumenau e escutei um testemunho de um moço que voltava tarde da noite dos bailes, fazia barulho, virava as coisas, chutava dentro de casa, acordava todo mundo. Mas antes de dormir, ele chegava à porta do quarto da mãe, nunca estava chaveada e nem tramelada do lado de dentro. Sempre estava só encostada, para o filho ter acesso com a mãe a hora que quisesse. E ele fazia toda aquela tribulação, mas ele ia dar uma olhadinha, e a maioria das vezes a mãezinha estava ajoelhada. Eu fiz o sepultamento daquela velhinha. Só que aquele gemido falou com ele. E um dia, aos prantos, ele entrou dentro da igreja e entregou a sua vida para Jesus. Ele é um pregador da palavra. E os seus filhos todos na igreja. Vale a pena, mãe. Vale a pena, pai. Vale a pena, tio. Vale a pena, avó. Vale a pena, cunhado. Vale a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Quero orar por ti para depois continuar. Xalabachuri. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha para o teu servo, Senhor. Existe alguém esperando uma palavra de oração. Existe alguém esperando a intercessão nesta madrugada. Existe uma criança que será liberada das cordas do inferno. Existem vidas que não serão ceifadas pela oração desta mulher, desta jovem. Existem vidas que serão preservadas pela oração desta avó, pela oração desse vô,
Salve vidas dessa noite, Senhor. Segura esta pessoa na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Oh, amado da minha alma. Aleluia. A Bíblia diz, Timóteo 5:8, quando fala de fé em família, fé e família, o texto deixa claro: se alguém não cuida dos seus e não tem cuidado da sua família, negou a fé, e é pior do que os infiéis. Existem pessoas que não vão buscar a Deus se não ver você fazendo a sua parte. Agora umas perguntinhas bem básicas. Será que eu, ou o irmão, ou a avó, eu vou e você, ou o pai, você, soltaria uma criança de 10 anos, 8 anos, lá no centro de São Paulo, na praça, deixaria livre? Você diria não, porque lá tem bandidos, assaltantes, viciados. Você não faria isso. Veja só onde nós vamos chegar. Tem 12 milhões de habitantes, muita gente lá. Mas e a internet? Tem 4 bilhões. E você solta no quarto, com o computador ligado na internet com maior potência. Essa é a nossa negligência. E na oração nós vamos vencer. Agora deixa eu me perguntar. Quando seu filho adolescente sai de casa à noite, quer dormir na casa de um amigo, eu e você queremos saber com quem ele vai, se ele vai dormir na casa de um responsável, vai voltar, o pai ou a mãe vai pegar, você quer saber tudo dele, mas não está preocupado com quem ele está se comunicando e conversando no quarto, no seu computador, no seu iPhone, no seu smartphone, pela internet. Não está preocupado com isso. Veja como nós temos que cuidar do lado de fora e também do lado de dentro. Não solta o teu filho e a tua filha sem saber onde vai dormir à noite, que isso é perigoso. Se soltar, fica no telefone e vai buscar na hora certa, marcado no endereço certo. Mas não esquece que lá fora tem um perigo, mas há perigos dentro de casa, que nós precisamos fazer alguma coisa enquanto é dia. Glória a Deus. Cuidemos do corpo, da proteção física, da integridade, mas cuidemos também da alma. Nós atendemos gente o dia inteiro. Nós precisamos nos preocupar. Me ajude. Você que é uma avó bem nova, às vezes tu vê um jovem aí, você pensa que ele tem 30 anos, ele diz: não, eu tenho 40. Eu já tenho 2 netos, um neto. Tu vê uma jovem, pensa que tem 30 anos, 25 anos. Não, estou com 40, 38, já sou vovó. Eu fui fazer um casamento esses dias e vi aquele casal de jovens entrando e eu pensei que eram testemunhas. E eram os pais do noivo. De tão novinhos que eram. Então tem como, nós temos forças para fazer alguma coisa. Existem pessoas preparadas fisicamente para enfrentar um jejum mais prolongado, para enfrentar mais horas de oração, para ficar mais tempo diante do Senhor. A sutileza satânica é muito grande. O conteúdo das coisas é muito pernicioso e nós entendemos isso. Veja só, a televisão e a internet, estamos falando contra as ferramentas, tem que usar tudo, mas use sabedoria para fazer ter um certo cuidado, uma certa supervisão, porque enquanto você coloca tua criança vendo os fofinhos ali, eles estão ensinando a matar, ser bandido, estão ensinando a fazer coisas erradas, estão sendo influenciados a tirar a roupa, a mostrar o corpo nu, a fazer danças sensuais. Estão sendo ensinados na frente da internet, do computador.
E como o bandido vem pela internet no filho, adolescente, no jovem, até nos adultos? Ele não vem com cara de bandido. Ele vem com palavras brandas, como que fosse outra criança. Vai aprofundando o assunto, mostrando desenho, mostrando coisinha, trocando coisinha. E vai fazendo os pedidos, e vai convencendo. E quando vê, é o bandido. Então precisa alguém olhar isso. Precisa alguém ver isso. Para poder orar e repreender, ensinar. Quantas coisas estão acontecendo? Recebi mais ou menos umas 10 matérias desses últimos dias de crianças de 9, 12 anos, conversando com um coleguinha, bem inocente na conversa, mas esse coleguinha foi mostrando quem era, e quando vira era um senhor, já estava trocando figura, pedindo fotos, pedindo isso, pedindo aquilo, ameaçando, se não fizer isso, teu pai, tua mãe, acontecerá o mal para ele, para ela, ameaçando o pai, a mãe. E a criança, se tu contar, vai acontecer tal coisa para ti. E a criança se fecha, chora, não vai na escola, se vai, não estuda. Depressão, caindo por aí, nesses problemas, tendo que ir para os tratamentos, atrasando a escola. Por quê? Porque houve um lapso da parte do educador dentro de casa. Sabe quantas horas está ficando uma criança na frente da internet, a maioria das vezes? No dia, 17 horas. Isso é uma loucura. Nós usamos o WhatsApp muito, temos que tomar muito cuidado com tudo, mas especialmente o WhatsApp que está todo dia junto. No fim do dia, veja mais ou menos, se você usou 1h30, 2 horas, 2h30, sem notar, tu usou o teu telefone. Agora uma criança solta para o pai e a mãe fazer outras atividades, o avô, o vô e a avó, ficar 17 horas. Depois nós tiraremos o mal da cabecinha dela com a hora de culto? Nós tiraremos o mal do coraçãozinho dele com uma historinha só na igreja? Sem lágrimas, sem orações e sem dedicação, a geração posterior tomba espiritualmente. É necessário uma guerra. Nós estamos numa guerra contra o mal. E de todos os lados vem os apertos contra o mal. A Bíblia diz que um valente está dentro da sua casa, armado e protegido, mas vem um outro mais valente do que ele, subjuga ele, toma conta da sua casa. Satanás pegou as pessoas e ele cravou as suas garras nas pessoas e elas estão presas, mas com essa mesma força que ele pegou para destruir, nós temos que pegar com a mesma força ainda mais para arrancar das mãos dele. Satanás não está brincando com nós, ele vem para matar, roubar e destruir. E nós temos que ir contra ele com dureza também. Bombardeá-lo na oração, no jejum, na palavra, na dedicação para podermos vencer. Meu Deus do céu. Eu preciso orar pelas crianças, meu Deus. Pais, irmãos, amigos, nós estamos cometendo muitas negligências. Você não vê a criança aparecer falando palavras que você nunca ouviu? Aquelas palavrinhas bem rapidinhas que você escuta e tu não conseguiu processar e saber o que foi dito, a criança entendeu. Aquilo que tem outro conversando do lado de você, e você está aqui com a criança, que você nem ouviu, a criança entendeu tudo, e sabe explicar depois tudo. Um irmão me falou ontem, uma criancinha, não tinha 2 anos, com o celular na mão, ela tanto falava como fazia ligação, pela fotinho do WhatsApp, ela fazia ligação, vídeo chamada, e quando vinha entrava outra mensagem, ela mesmo com o dedinho tirava. Não tinha 2 aninhos. E ontem estava com um pastor, e a criancinha dele com 1 aninho e pouco, pegou o celular, que a mãe estava fazendo outras atividades, e ligou para o pai, vídeo chamada. Não sabe caminhar ainda, não sabe falar ainda.
mas sabe ligar para o pai e mostrar as coisas dentro de casa para o pai através de videochamada. Essa é a geração que nós estamos enfrentando. E nós aprendemos, vale a pena ligar e fazer alguma coisinha ali. E não temos essa mente da tecnologia. Agora eu quero convidar os irmãos para nós fazer essa oração intercessória, bem consciente. Porque se você não tem um filho, tu tem um neto, ou tem um sobrinho, tem um amigo, ou tem uma vizinha. Vamos fazer um bombardeio agora de oração em favor das famílias e das crianças. Ficamos em pé nesse momento.